Gente, então, tem tanta coisa aqui que a gente poderia falar. O cérebro, as coisas ficam conectadas quando você tem uma relação íntima com a outra pessoa, de maneira que você cria uma ligação que eles chamam de ocitocina, que é, na verdade, um hormônio de ligação entre as pessoas, que pode ser produzida de 4 maneiras diferentes: toque ou abraço prolongado, orgasmo, ansiedade do parto e amamentação. É o que o pessoal chama do hormônio da amizade, né? Que conecta as pessoas de uma maneira fisiológica para com amigos, marido, filhos. E quando há uma troca constante de parceiros sexuais, a ocitocina não cria o seu elo de ligação. E é como se um adesivo perdesse a capacidade de colar, de ligar, de unir. Então, a pessoa não consegue se conectar de verdade, ela tem conexões frágeis. Você já viu pessoas com conexões frágeis, no sentido de que ela não consegue ter realmente um relacionamento duradouro, profundo, quando o sexo destrói a intimidade. Pastor Pedro Leite está chegando aí. Vamos lá. Você está aí? Olha, eu aqui. Está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, bispo. Graças a Deus. E antes de mais nada, bispo, olha só. Eu vi a bispa ontem. Meu Deus do céu, tive com a bispa ontem. Estou tão feliz por vê-la, linda, maravilhosa. A bispa está conservadíssima. Conservadíssima. Olha, ai, meu Deus do céu. Vamos ter que rever isso, hein, meu amigo? É muito conservado. Ele quer dizer, senhoras e senhores, que eu não uso, entendeu? Por isso que ela está conservada. Não é verdade. Você viu que eu estou cheio de olheira aqui, ó? É porque ela não deixou eu dormir essa noite. Ela não deixou eu dormir essa noite, rapaz. Aconteceu mais ou menos isso. Porque ele lê muito, estuda muito, lê muito. A Diz não deixou eu dormir essa noite, você sabe por quê? Porque tem aqui um novo habitante dentro da casa, um roedor. Eu conheci. Um roedor que é uma mistura de um rato com um coelho, desse tamanho, que tem um rabo enorme, que ficou na gaiola dele fazendo barulho a noite inteira. E eu fui dormir 4h tanto da manhã e acordei bem cedo. Foi por isso que eu não dormi. Isso. Você, obviamente, não dormiu por outros motivos. Diga para nós aí, por que você não dorme, Pedro? Bispo, outra coisa, eu queria te pedir perdão, porque aquele dia realmente foi uma falha minha. Eu te falei a respeito dessa 1 hora. Aquele dia também eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, eu dirigi 15 horas, então por isso que a minha performance foi tão abaixo da minha média. Muito cansado. Foram 15 horas dirigindo, então eu tive uma performance abaixo da minha média. Mas eu já levei a média para o nível dela normal, natural. Então, é acima de 1 hora, para lá de 1 hora. Não é assim aí, não? Ué, não é não? Meu Deus do céu, ué, não é possível. Ai, meu Deus. Normal. O que a gente faz com um cara desse, Jesus? Não, e o interessante é ouvir a Ariane falando para mim, pastor, só se tiver 40 minutos de preliminares. Sim, Ariane, 40 minutos de preliminares e depois a gente completa aqueles 120 minutos com atividade intensa. E lubrificação tem sim, mesmo porque a própria Ariane já me vendeu um monte de produto. Aliás, me vendeu não, me patrocinou. Eu vou te falar, Ariane, ó, pode completar meu estoque ali, porque eu já acabei com Você é o garoto propaganda da empresa lá, da Ariane? Você que faz a propaganda? Você que aparece nas fotos? Eu uso tudo dela. Isso aqui não é um colar para o pescoço, acredite em mim. Isso aí é o quê? É um negócio de reza? Você mudou agora? Tá fazendo terço agora de rezar? Põe minha mulher para rezar. Isso é coisa da Ariane. Isso é coisa da Ariane. Eu tenho um estoque aqui. Eu tenho um estoque. Produtos da Ariane, eu tenho, aliás,
consumo todos e já estou dando o recado para ela. Pode mandar o restante que já acabou tudo. Aqui não dura uma semana, bispo. Tem gente ali colocando uma fake news. Não tem como. É como o senhor bem disse. É como o senhor bem disse. Eu tenho uma testemunha. Eu tenho uma testemunha. A gente não quer testemunhar esse ato, esse fato, essa Mas eu coisa. tenho uma testemunha. Participar. Bispo, olha só, a minha testemunha... A gente vai ter que confiar no seu testemunho, já que a minha Andréa, testemunha é já que a fiel. Andréa confirma tudo que você fala, entendeu? A minha Já testemunha... que ela entra nessa onda sua, a gente vai aceitar, Não, Pedro. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar. Não, mas aceite, meu bem, eu Às vezes o influencio. tempo é relativo. O tempo pode ser relativo também, E entendeu? eu ainda influencio uma galera boa. Por quê? Primeiro, eu sei que não parece, mas eu tenho 50. E o senhor, por favor, não entre nessa de perguntar aí o que vocês acham quem é mais velho entre eu e ele tal, que essa aí eu já cansei. Todo mundo diz que é o senhor o mais novo, mas não é. Eu sou de uma geração adiante da do senhor. Mas veja bem, eu suplemento zinco todos os dias. Por isso que tenho chance, sim, condição de expeli-lo com bastante eficiência. Você estava assistindo a live com o Ícaro, foi isso? Não, você tá falando mas é porque eu faço essa suplementação e o senhor bem sabe disso. O senhor acompanha as minhas suplementações, entendeu? Eu suplemento vitamina D. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Pedro. Essas suplementações suas não estão fazendo você e a Andréa desmaiar e ter, assim, algumas sei lá, visões e tal, e vocês não, porque, assim, depois acordam uma hora depois, tipo, sonhando, não? Uma hora, 2 horas depois? Visões... Essas suplementações estão mexendo com a sua cabeça, cara. Tá não. Olha só, vitamina D acima de 100, 130. Vitamina D, 130. 1 quilo de zinco, a pessoa disse que você está tomando por dia. Não, mas quilo. Há muito tempo repondo tudo isso e ainda um sono de reparador de 7 horas, 4 litros de água por dia, respirando muito. Você está de parabéns, Pedro. Você está fazendo um tratamento lá com o Braca. Eu falei isso esses dias. Vou entrevistar o Braca de novo aqui. Você realmente rejuvenesceu, mas apesar de rejuvenescer, você ainda parece mais velho que eu, que tenho 2 anos mais velho que você. Isso é óbvio, né? Se eu tivesse cabelo e não tivesse barba, eu ainda estava uns 5 anos mais novo que você. Mas você realmente melhorou bastante. Você está com o cabelo do Richard Gere, só não está com a barriga dele. Diz que a Andréa me falou que você tem o quadro do futuro lá na sua casa, que é a parede do futuro. A parede do futuro, para quem não sabe, gente, é quando a gente deseja muito algo, a gente começa a imaginar. A Ariane falou que o cérebro não é capaz de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, você olha para a parede do futuro e você começa a profetizar seu futuro a partir daquilo que você está vendo ali, fazendo com que o seu cérebro se convença que é possível. A ideia de ter um retrato é acreditar nele, chamá-lo à existência, manifestá-lo. É um princípio fundamental das escrituras que está lá. Abraão olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar. E disse que o Pedro agora colocou um quadro do futuro lá, uma barriga do Schwarzenegger tanquinho. Ele fica olhando para aquilo ali, tentando alcançar aquele nível de divisão muscular. Você não acha que você está muito velho para esse tipo de empreendimento? Claro que não. Eu estou muito novo. Bispo, ativo como eu estou, atendendo como eu estou, cuidando de gente como eu cuido. Você está dormindo de touca ainda? Está dormindo de touca e de pantufa? A pantufa eu tiro. A touca agora eu estou dormindo com ela porque está frio. Mas ela continua sendo igualzinha àquela que o senhor usa. É tudo igual. A gente é uma de ursinho? Você está usando a pantufa de ursinho? A mesma. Intimidade, né? Pedro, você está um coroa super enxuto. Parabéns, Andréia. Obrigado, você está cuidando bem dele. Pedro, como tem sido assim, o desenvolvimento aí do Ministério dos Casais? A gente tem células de casais, você tem atendido muitas famílias. A gente tem muitas histórias de casamentos que estão sendo resgatados, restaurados. Verdade. Mas a minha pergunta hoje é, especialmente agora, eu tenho percebido que há realmente uma grande crise emocional presente, em maior proporção, em maior perigo para a sociedade do que o vírus do Covid-19. Né?
Como está sendo hoje os seus atendimentos em família? Hoje eu atendi uma das nossas psicólogas principais, que é uma pastora também, que falou o nível de urgência que nós temos hoje com relação às doenças emocionais, às psicopatologias. Está constatado, na sua opinião, experimental, empírica, pessoal, de atendimento, de que a gente tem um aumento do número de pessoas que estão mais ou menos surtadas? Bispo, nesse período especificamente, sim. Nesse período nós temos um gráfico que ele está em ascensão. Mas é absolutamente explicável, né? Porque essa situação toda tem mexido, que a gente está vivendo, essa pandemia aí, ela tem mexido mesmo com muitas famílias. A gente tem atendido pessoas que estão assim, com síndromes de pânico, casais com síndrome de pânico, e por conta disso, infelizmente, influenciou até a atividade sexual do casal. A gente precisa... Eu tenho dito para os casais que nós precisamos estar cada vez mais atentos a isso. Por quê? Porque a intimidade do casal, ela jamais pode ser abalada por absolutamente nada. Nós temos, eu falo para eles a respeito das luzes, para eles observarem as luzes e façam a menção do semáforo. O sinalzinho está verde, acelera, vamos embora, sempre mais. Sempre observe. Por quê? Porque você, quando está dirigindo um carro e acende a luz vermelha, não significa que o carro vai quebrar naquele momento. Mas ele está dizendo, João Batista, estacione, pare e leve no especialista. Se você seguir daqui para frente, o risco é todo seu. Então, na hora que a luz do óleo, aquela luzinha amarela ou a luzinha a vermelha acende no painel, está na hora de pararmos e levarmos para o especialista. Agora, você não pega um carro que está com a luz vermelha acesa e leva lá no médico radiologista, no cardiologista, no padeiro, no açougueiro. Você leva no especialista, você leva no mecânico. E eu tenho dito isso aos casais, veementemente, por favor, venham para cá, observem essas luzes e venham para cá, porque a raiz disso é espiritual. Nós precisamos estar alinhando o nosso povo. Por quê? Porque esse alinhamento é constante, mesmo porque hoje, quando a gente fala de sexo, o apelo sexual para depravação sexual, para perversão sexual, inclusive com os casados, é muito intensa, bispo, é muito intensa. Eu atendo casais que hoje, eles, depois de 20 anos, 30 anos de casados, eles ainda estão vivendo agora problemas que eles já tinham vencido lá atrás, por causa de tanta influência que eles estão tendo todos os dias, e más influências, a bem da verdade. Então, nós vamos observar esses sinais, e mais rápido possível buscar ajuda, levar nos especialistas, levar lá. E naquele que entende, que vai na raiz do problema que é espiritual. Todas as vezes que nós conversamos, que a gente alinha o pessoal, que a gente conversa com eles, que a gente busca, sabe, a raiz do problema, a gente detecta ali dentro, a gente refaz o caminho, a gente vê onde caiu, a gente ora, joga na cruz, perdoa um ao outro, vamos embora e o negócio anda, o negócio vira. Pedro, a gente brinca muito aqui, a gente sabe que você é um homem de família, com uma família incrível, né? Filhos bem criados, filhos bem-sucedidos, né? Filhos vitoriosos. Esse é o maior testemunho de um homem, né? A sua própria vida, a sua própria história e a sua família, como ele apresenta uma família vitoriosa sua. Parabéns, família bonita. Obrigado. A gente brinca aqui, mas o que a gente pode fazer, né? Agora a gente está aqui, inclusive, brincando, no sentido de elevar a frequência das pessoas. Será que uma das grandes estratégias para esse tempo de surto emocional, né, de doenças emocionais, de conflitos internos profundos que as pessoas estão tendo, é se relacionar em uma melhor e maior frequência do que ficar aí nesses canais ou pessoas, amizades, relacionamentos que só constroem uma agenda de pânico, de medo, de pavor, de ansiedade acerca do futuro?
A ideia seria se juntar aos bons para ser um deles? E juntar aos bons, com certeza. Eu quero discorrer sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho primeiro, bispo, a respeito de família, porque o senhor tocou nesse assunto de família, né? E da minha família especificamente. Eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 25 anos de idade. Eles se esforçaram para nos dar a melhor educação que eles podiam na época. Eu venho lá da cidade do Gama, nasci no Gama, né? Cresci no Gama, minha adolescência toda no Gama, mas observa, eu falo muito isso, eu dou muito esse testemunho em gabinete, para as pessoas, principalmente que perguntam por que é que a gente tem os filhos como da forma que nós conseguimos essa atmosfera de unção, de crescimento, de santidade principalmente. E eu respondo explicando isso para eles. Por quê? Meus pais, eles nunca falaram comigo a respeito de sexo. Nunca, nunca, absolutamente. Meu pai, então, nunca falou comigo a respeito de sexo. E aí, eu vim aprender sexo, infelizmente, da pior forma possível. Eu vim aprender isso na rua, na escola, exposto muito cedo a um nível de pornografia muito intenso, muito hard. A gente foi muito exposto a isso. Então, quando eu entendi, quando eu me converti, quando eu casei, em 1994, eu estava com tanta fome de Deus, que quando minha mulher ficou grávida, eu fiz uma aliança com Deus, Eu entendi esse processo de maldições hereditárias. Eu entendi isso, eu não entendia. E no primeiro momento eu tive que estudar muito. Por quê? Porque eu não tive um JB naquela época para me ensinar. Eu não tive um pastor Pedro para me ensinar. Então foi muito duro aprender, na tentativa e erro, aprender sozinho. E eu não sabia o que buscar e onde buscar, que eu queria a orientação certa. Então, eu aprendi que orar em línguas é oração para edificação pessoal, e na época eu ficava orando em línguas, achando que de tanto eu orar em línguas, Deus iria me direcionar. Primeira coisa que eu tive de direção de Deus foi perdoar meus pais. Por quê? Porque eu tinha esse sentimento de que eles não me ensinaram, por isso que eu sofri tanto. Mas depois eu entendi que eles não me ensinaram porque meus avós nunca ensinaram eles. E eu fui estudar isso, eles também nunca tiveram tipo de orientação. Entendeu? Então, eles me passaram o que eles tinham aprendido. E a gente vê hoje que tem muitos pais hoje que não falam de sexo com seus filhos. E pergunta se isso para mim foi fácil. Não, não foi fácil falar de sexo com meus filhos. Mas graças a Deus que a minha mulher virou essa chave muito mais rápido do que eu. Ela foi uma excelente orientadora sexual. Até hoje ela é. E a gente sempre orando. Eu fiz uma aliança com Deus, Senhor, que aquela vida pregressa, que aquilo que me pegou, que aquela influência demoníaca que me pegou, jamais alcance meus filhos. Eu fiz essa aliança com Deus. E eu orava e oro até hoje, todos os dias, pelos meus filhos. Quando eles eram criança, eu orava, abençoava os pés e a cabeça deles todos os dias à noite, sem exceção. Clamava, abençoava, declarava, profetizava o futuro deles. O que aconteceu? Eles absolutamente se desenvolveram, cresceram. Minha filha casou ano passado, o senhor bem sabe disso, minha filha casou ano passado, em fevereiro do ano passado, casou virgem, com o primeiro namorado dela. E o namorado a mesma coisa, a mesma coisa. Então, eu ainda brinco com a mãe do Vitor, com a Simone, porque ela diz assim, meu filho, quando conheceu a Sussu, eu comecei a orar por ela. E eu disse, eu que oro pelo seu filho desde quando minha filha nasceu. Então, eu sempre orei, eu sempre liberei essa palavra profética. E eles foram se desenvolvendo, foram crescendo. E hoje, eles falam de sexo como ninguém. Estão lá no Alta Voltagem, influenciando, pregando isso, detonando sobre santidade. Eu choro diante de Deus com isso, eu me derramo, porque isso é sensacional demais. Eu vejo a ministração do Vitor, eu vejo a ministração da Carol, do Pepito, da Sussu lá, eles ministrando, falando sobre santidade, falando sobre virgindade, falando a importância de você ter, sim, a plena consciência do sexo bíblico. Isso é sensacional demais, porque esses apelos para uma promiscuidade, para essa disfunção sexual, para essa distorção, para sexo de homem com homem, mulher com mulher, com animal, com bicho, com árvore, com qualquer coisa.
Isso já é muito antigo. Isso é muito antigo. Naquela época tinha os demônios da época, hoje continuam outros, mudaram só os nomes. Anitta, Pablo Vittar, Felipe Neto, desculpa. É porque é tanto demônio que só vem alguns nomes assim, desculpa, mas tem outros, N outros aí. Então, essa influência que eles tentam ter sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, o apelo é muito grande. O apelo hoje, só para você ter uma ideia, eu estou atendendo, tenho acompanhado pessoas, adolescentes, que têm experiências, meninas com experiências com meninas, porque o apelo é muito grande. Você precisa ter, você precisa experimentar, você precisa ter essa experiência, esse nome experiência, Deus me livre, Jesus Cristo Nazaré, ele chega a ser diabólico na vida desses adolescentes, porque o clamor é por uma experiência. Então, nós temos orientado, nós temos justamente trazido a realidade do céu para a vida dessas pessoas, que quando elas se dispõem a seguir a nossa orientação, elas têm dado testemunhos ímpares. O nosso curso, por exemplo, o nosso curso da Comunidade das Nações, o curso de noivos, nós temos uma matéria específica de sexo. E eu já expliquei por que eu sou o professor. Entendeu? Porque vocês que não sabem, eu vou explicar de novo. O bispo, na imensa sabedoria dele, quem aí discorda que o bispo é esse mestre, esse homem de Deus que tem essa sabedoria assim exponencial? Ele coloca os especialistas de cada matéria para poder lecionar. Por isso que eu fiquei com essa matéria sexo. Só por isso, não é por outro motivo. Muito bem. E a gente dando aula de sexo para os noivos, a gente fala sobre laço de alma, sobre vida pregressa, sobre eles não trazerem a vida pregressa para dentro do casamento, as experiências do passado que foram absolutamente desastrosas, porque foram expostos de uma maneira muito pervertida a sexo. Eles tiveram acesso de uma maneira deturpada demais. Então, eles acham que aquilo é que é sexo de verdade. Na verdade, não é. A gente traz a realidade para eles, a gente expõe eles à verdade. E a verdade, quando ela é exposta, ela liberta, ela transforma a pessoa é trazida para a luz. A gente tem trazido muita gente das trevas para a luz da Bíblia. E a gente diz, ensina para eles, porque isso é bíblico, está lá escrito em Marcos, no capítulo 10, lá no verso 7. Por essa razão, deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Não são mais dois, uma só carne, por essa razão. Qual razão? A razão do casamento. Então é uma bênção, sexo é uma bênção, mas uma bênção praticada dentro do casamento. Dentro do casamento. Quando fora, eu falo isso há tanto tempo, ninguém ria. Eu falava que Deus odiava quem fazia sexo. Eu falo até hoje, Deus odeia quem faz sexo antes do casamento. Odeia muito mais quem não faz depois que casa. Ninguém ria. O pastor Cláudio Arce um dia desse falou isso na igreja, ela veio abaixo. Falei, pelo amor de Deus, brincadeira, né? Brincadeira. Então, mas nós temos hoje muitas ferramentas dentro da Comunidade das Nações, muitas, não poucas, para destravar chaves na vida de casais, na vida de adolescentes, na vida de todos aqueles que têm nos procurado com disfunções sexuais, com perversões na cabeça. Esses dias, para você ter ideia, a gente estava acompanhando um casal que o cara, ele estava se masturbando e não estava tendo sexo com a mulher. Ele se masturbava e não tinha sexo com a mulher. É brincadeira. Isso é muito comum, Pedro? Isso é demoníaco demais, isso é satânico, eu falo rasgado para os caras. Falo, você está tendo sexo com capeta. Você está tendo sexo com capeta, meu irmão, e deixando sua mulher aqui do lado. Pastor, é porque eu tô, sabe, assim, meio frio, eu precisava de uma experiência nova. Cuida dela, cara, porque sexo não começa na hora que a gente se despir dentro do quarto, não. Sexo começa com um bom dia, impondo a mão sobre a cabeça da sua esposa e orando por ela, abençoando o dia dela, liberando palavras de bênção sobre a vida dela. Eu ensino tudo isso para os casais. Amigo, não saia de casa sem antes impor a mão. Você é o sacerdote da casa. Você tem uma unção de sacerdote e uma de rei. De sacerdote para trazer o evangelho do reino para dentro da tua casa. E de rei para governar a sua casa, administrar a sua casa. Administrar com eficiência, sem disfunção, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E aí começa o sexo numa oração. Ele ora pela esposa e começa. E liga, se importe, converse com ela. Liga no meio do dia para ela, lembra? I just call to say
I love you. Para Canta isso, não. canto demais. O senhor falou que o pessoal não queria que eu fosse lá para o Ministério de Louvor, como diz o Paulo Smith, para o grupo de louvor. Mas eles O estão... Pedro vai gravar um CD, gente. Estão 10 faixas. A primeira ele canta, nas outras 9 ele pede desculpa. Então, a gente tem literalmente, bispo, envolvido as pessoas para uma atmosfera de alinhamento à luz da Bíblia. E este alinhamento tem gerado, assim, sabe, testemunhos sobrenaturais. Quando eu explico isso para os homens, bispo, é tão sensacional porque eu falo isso na frente da esposa. A esposa olha para ele assim e fala: ele nunca fez isso comigo, ele nunca orou por mim. E daí elas começam a me dar o testemunho que nessa oração eles começam a orar, daqui a pouco eles começam a ter mais intimidade, eles começam a se descobrir. Esses dias eu tive um testemunho de um pessoal que falou para mim o seguinte, casal de noivos, que eu acompanhei, inclusive fiz o casamento. Eu falei: olha, vocês não podem ter sexo antes de vocês casarem. Sério? Não, pastor, mas não pode. Não pode. Vale a pena o sacrifício. O prêmio vale a pena você se sacrificar. E aí eles já estavam morando juntos. E eu falei: problema de vocês. Quem mandou vocês decidirem morar juntos agora? Continua morando junto, mas não vai ter sexo. Não vai ter sexo. Mas nós vamos fazer o quê? Vai conversar. E olha os testemunhos que eu tive deles. Eles me procuraram dizendo: pastor, eu descobri uma mulher que eu não conhecia. Pastor, eu descobri um homem que eu não conhecia. Ele é muito mais sensível, ele se importa muito mais comigo do que eu imaginava. Porque antes, quando a gente estava junto em casa, era trabalhando, chegava em casa, sexo e ia dormir. Agora não, a gente está descobrindo em nós algo que nós não tínhamos visto, porque nós estamos agora procurando. E eu disse: isso é bíblico. A grandeza de Deus é esconder tesouros, e a grandeza dos reis é esquadrinhar. Então, esquadrinha esses tesouros dentro da tua noiva, dentro do teu noivo. Busca isso, porque você vai encontrar coisas preciosas demais que vai ter valido a pena o sacrifício de você ter procurado. Muito bem, fiz o casamento deles. Foi maravilhoso. Eles respeitaram, eles assumiram o compromisso e se descobriram em intimidade muito, muito intensa, muito intensa. Depois que casaram, o sexo só selou o presente celestial, o presente de Deus. Por quê? Porque dentro do casamento é bênção, mas uma bênção fora de época ela se torna uma maldição. Antes, eu disse isso para eles: vocês estão atraindo maldições, eu não posso fazer nada por vocês. Eu não posso fazer nada por vocês. É como se vocês pedissem para eu orar por suas finanças, mas vocês não são dizimistas. Entenderam aí? Como é que eu vou orar por uma bênção sobre a vida de vocês, sendo que vocês estão desalinhados? Então, primeiro, vamos alinhar. Você quer uma bênção financeira? Então, primeiro, se torne dizimista e ofertante. Aí sim, eu vou conseguir orar por você para que você prospere. A mesma coisa no seu casamento, a mesma coisa nos seus relacionamentos. E a gente tem trazido uma palavra muito, assim, muito efetiva para eles. Tanto que quando termina o curso de noivos, todo o curso de noivos termina, a minha agenda lota dos casais me procurando para fazer desligamento de laço de alma, para você ter ideia. Pedro, nós nos conhecemos tem aí um bom tempo. Eu acho que, o quê? 20 e quantos anos? 20 anos. 21 anos. 21 anos. 20 anos. E a gente... da sua seriedade com relação ao Evangelho. Tem muita gente querendo uma família estruturada, né? Como você estava dizendo aí, o princípio financeiro, e querendo que os demônios fiquem longe de casa, da casa dele, mas ele mesmo abriu as portas para essas influências atacarem seus filhos. Quando ele reza que o filho não pode ter relações sexuais lá fora, né, se prostituindo, e ele tem um casamento, uma família fora, ou ele tem um caso, ele se prostitui, e ele é o teto da família, né? Ele é a estrutura que segura, que fecha as portas. O caso de você ter uma família bem estruturada deve-se ao fato de que você fez uma aliança com Deus. Eu acho que a gente poderia terminar essa live aqui hoje com todas essas pessoas fazendo uma aliança com Deus. Uma né? aliança, com certeza. Uma aliança de que você vai realmente levar a sério essa questão de não se defraudar, não defraudar ninguém,
né, a despeito das suas emoções e sentimentos. Esses pactos são muito poderosos, eles criam uma singularidade, um respeito no mundo espiritual. Eles trazem um selo, né, uma marca sobre a vida das pessoas assim. Pessoas assim se tornam nazireus de Deus, né? São pessoas dedicadas a Deus. E você vai ter realmente as portas fechadas, porque o que abre o acesso à oportunidade do inimigo invadir a sua vida em qualquer esfera, trata-se da quebra do protocolo divino das Escrituras. O princípio bíblico não é para te amordaçar, ou para te limitar, para te restringir, para impedir você de ter prazer, né? O princípio bíblico é para dizer para você como você funciona, como você foi feito, né? Então, você compra um carro, você tem um manual. Você compra um eletrodoméstico, você tem um manual. É assim que funciona. Se você usar isso de maneira diferente, você vai estragar aquilo. Tem muita gente estragada. Estragada porque resolveu, decidiu soltar os seus freios mais primitivos da existência, liberando os seus bichos, né, como diz por aí. E o que nós precisamos realmente é essa seriedade, essa consagração, essa dedicação, essa seriedade com o Espírito Santo e com Deus. Eu tenho visto tanta gente querendo ser abençoada, mas que não faz o seu trabalho básico, primal, fundamental, que são princípios que nos levam à vida. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Por essas leis, por esses mandamentos, disse Moisés, o homem viverá. O homem viverá por esses princípios. E esses princípios são o chão que pisamos e nos dá fundamentos. E é assim que nós vencemos. É assim que nós nos esforçamos para alcançar o outro lado, né? A conquista de um horizonte mais primoroso e extraordinário para as futuras gerações. Vamos fazer uma oração hoje por todos aqueles que estão junto conosco. Amanhã eu vou voltar às 10 horas da noite com 2 médicos de novo. Um é um super ortopedista, o cara é fantástico. Na verdade, ele não é ortopedista, ele é fisioterapeuta, desculpe. E ele assim, já tem muitas entrevistas no Fantástico, em muitas emissoras de televisão. Doutor Leonardo Machado. Doutor Leonardo Machado. Ele é incrível. E ele tem chaves importantes para passar princípios. Pessoas sofrem porque lhes falta conhecimento. O outro é o autor de uma nova tecnologia sobre telemedicina, que vai nos ensinar, o doutor Renato Faria, sobre como a gente pode operar nesse âmbito. Essas lives são utilidade pública. É algum conhecimento prático para você utilizar no dia a dia. Hoje, o que você aprendeu nessa live, né? O que você pode rememorar, o que você pode contar para você mesmo depois dela, escreva isso, ou escreva para os seus filhos, né? Eu queria que você escrevesse hoje um dever de casa, a carta do seu futuro para os seus filhos. Como você gostaria de dizer para eles daqui a 10 ou 20 anos que o mundo fosse? O que você vai fazer para que isso se torne? Nosso maior legado é a família, são as gerações posteriores, e como nós podemos enriquecê-los ou como nós podemos roubá-los. Lembrando a você que a batalha que você vence é a batalha que eles não vão precisar lutar. Isso aí. Pai, eu quero hoje Amém. fazer esse enfrentamento, Senhor, no mundo espiritual, pedindo que o Senhor cubra, proteja, cerque, Sim. guarde todas essas famílias que estão nos assistindo. Casados, solteiros. Amém. Homens, mulheres. Jovens e velhos. Pedimos, Senhor, a cristãos e não cristãos, que o teu acesso ao coração deles seja irrestrito e que o Senhor possa conduzi-los nessa noite, lhes dando sonhos, visitando suas memórias, arrancando, Senhor, quebrando esses laços de alma que eles fizeram durante toda a vida com parceiros sexuais, com parceiros emocionais, com alianças com o inferno. A palavra diz em Isaías 28 que a tua aliança com o inferno não vai prevalecer. E hoje nós quebramos esses pactos feitos na escuridão, esses pactos feitos nas sombras. Nós desfazemos, Senhor, o comando e o controle das forças espirituais que estão por detrás de casamentos caídos, de opressões, de obstinações, manias, obsessões,
de pessoas que não conseguem se controlar seus impulsos, seus desejos, suas manias. Hoje, Senhor, dá autocontrole, autoliderança, Amém. autogerenciamento. Que essas pessoas sejam capazes de se dominar em todas as esferas, a fim de liderar. Porque ninguém é líder até que se lidere. E nós liberamos hoje em um manto de santidade, em um pacto diante da luz, Senhor, de sermos consagrados, Amém. dedicados, de concentrar o nosso esforço, os nossos recursos, o nosso impulso sexual, a nossa energia para um objetivo, de criar uma descendência poderosa no Senhor, de ser uma família santificada em Ti, e de proteger os nossos filhos dos acessos demoníacos e das trevas. E hoje expulsamos e fechamos todas as portas que foram abertas. Hoje nós fechamos no mundo espiritual todas as portas que foram abertas e que tem sido o caminho que o diabo tem encontrado para oprimir crianças, oprimir jovens, oprimir filhos com perversão sexual, com mudança da identidade, com perversão, com maldade, com promiscuidade. Nós liberamos hoje, Senhor, uma palavra de anjos hoje acessando essas pessoas, ministrando a elas, Senhor, pacificação, ministrando a elas acordo, ministrando a elas revelação, ministrando a elas força, autoridade e poder Amém. Para viver uma vida vitoriosa. Amém. É assim que oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bispo, eu quero deixar um recado aqui. As pessoas têm nos procurado, têm perguntado a respeito do próximo curso de noivos. Nós teremos o nosso próximo curso de noivos, sim. Então, para você que vai casar, você que está interessado em fazer o curso de noivos, 3346-2121, liga lá, se informa. Nós estamos promovendo, inclusive, um curso de noivos online. Até online, Bispo, a gente está tecnológico demais, brincadeira. Nós estamos aí gravando tudo, tendo essas aulas online. Se nós não tivermos elas presencial, nós não vamos perder o tempo, nós vamos fazer virtual, mas você vai casar sim, tendo o privilégio de ter feito conosco o curso de noivos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família. Privilégio estar aqui com você, Bispo. Privilégio estar aqui com o senhor. Privilégio é meu, Pedro. Muito obrigado pela sua amizade. Na verdade, eu tenho suportado você esse tempo todo. Eu acho que eu mereço um prêmio. Gente, um abraço para todos. O senhor merece um prêmio. Pode deixar, porque eu já fiz uma aliança com Deus, entendeu? Que eu não pretendo morrer pelos próximos 60 anos, nem o senhor. Então, o prêmio é nós estarmos juntos pelos próximos 60. E na eternidade. Um abraço, Pedro. Um abraço, André. Um abraço em todos. Deus abençoe.